Olá, boa tarde. Começando mais uma live aqui do Método Yuka. Hoje a gente vai conversar com uma amiga minha pessoal, a Cris, que abriu um negócio no final do ano passado e ela vai trazer aí essa experiência de obra, como foi lidar com os fornecedores, lidar com engenheiro. Deixa eu aceitar aqui a Cris pra gente já começar. Bem-vindos, Silvita, Ed. Deixa eu ver aqui. Ué, não aceitei? Travou, será? Deixa eu chamar aqui a convidar. Boa tarde, Ed, tudo bem? Bom te ver por aqui. Hoje a gente vai falar de obra, de problemas em obra e acertos também, né? E eu acho que a Cris caiu, mas deixa eu esperar ela voltar para ela entrar aqui comigo também, que a gente vai trazer a experiência de uma cliente, né? Eu costumo ouvir muito as versões da marcenaria, inclusive tinha as minhas versões enquanto fábrica e de arquitetas também. Ih, mas ela não tá. Né? E hoje a gente vai dar voz aqui para uma cliente e ver como é que foi essa experiência dela. Ah, agora deu Foi, deu certo. certo. E aí, amiga? Tudo bom? Tudo bem, você? Joia. Se apresenta aí pra gente, né? Ah, não, pode concluir o que você estava falando. Eu estava ouvindo você falar aí, pode Ah, concluir. não, já tinha até concluído. Tava falando com o Ed. Ah, tá. Oi, Maxon, entrou também. O Maxon era parceiro nosso, vidraçaria Ai, que lá legal. da fábrica. E aí, Cris, se Tá, apresente. meu nome é Cristiane, eu tenho 35 anos, trabalhei 14 anos em multinacional e aí em 2024 ali começou a ter um movimento na minha vida, né, de estudar mais sobre empreendedorismo. Eu já não conseguia mais me ver, por exemplo, num cargo de gerente. Então eu falava, não, não dá, porque tem um teto, eu vou parar ali e não é isso que eu quero mais para minha vida, né? Então, em 2025 veio aí a proposta, né, que a Oway ia expandir como franquia. Como a gente já era apaixonado no produto, conhecia aí os valores da marca e tudo mais, a gente engatou nisso. Então, hoje eu tenho que me apresentar como empresária, né? Com certeza. E aí eu sou sócia e proprietária da Whey, que é uma franquia de sorvete proteico, zero açúcar, zero lactose, sabor e cremosidade inigualáveis. Esse é o nosso pitch de elevador, né? Eu gosto muito dessa expressão. Qual é que é teu pitch de elevador? Esse é o meu. Então, é assim que eu me encontro hoje. Mãe, né? De duas gatas, igual a Tabata. Somos duas. Mãe Gosto. de gato, mãe de pet. Exato. Amiga, e essa foi a sua primeira experiência com obra? Não, eu tive, quando eu morava em Campinas, lá em São Paulo, eu comprei um apartamento antigo e aí eu reformei ele inteirinho. Mas teve ajuda nessa obra também? Não, você não Nada, contratou arquiteto, nada? nada, nada, Fez nada. sozinha? Tudo, na loucuragem, assim. Eu lembro que naquela época, aquelas pastilhas quadradinhas era o ápice Da moda, da da tendência. moda, da tendência, que era linda. Era o meu sonho ter um banheiro com pastilha, a cozinha com pastilha preta. Então eu já tinha tudo assim na minha cabeça. Mas eu sempre, você sabe, eu sou muito objetiva, é preto, branco e bege. Então esse foi o meu apartamento, preto, branco e bege. Tinha algumas coisas pretas na cozinha. E aí o banheiro ficou com as pastilhas bege e tudo mais. Então, como que foi, assim? A gente só tinha um amigo nosso, eu tinha uma amiga, o pai dela, marceneiro, foi, mediu tudo, e aí eu fiz os planejados todos com ele, assim, do zero. Só que teve que mexer na estrutura do apartamento, né? Então, assim, era um apartamento muito antigo, então teve que tirar.
pia da cozinha, quebrar uma parede, porque era tipo um lavabo, era tipo um, eles falavam naquela época banheiro de funcionário, né? Mas o apartamento era minúsculo, assim. E aí eu tinha, do lado da cozinha eu tinha uma estrutura de banheiro e ali a gente queria fazer lavanderia. Então teve que fazer esse movimento de quebrar as coisas, de tirar tudo. Mas aí É, você contratou pedreiro direto? Não teve nem pedreiro, engenheiro na obra? direto. Não teve engenheiro, foi pedreiro direto. E aí eu lembro que eu fui morar com a minha mãe, né? Porque a gente já tinha comprado apartamento, saído do aluguel. E eu falei, aí ele, claro, né? Aquele sonho. Ah, a obra vai durar 2, 3 meses. Durou 8. Meu Deus! 8 meses durou. E aí, Isso é, contando já com tudo, né? Assim, tudo, ah, tá. tudo, tudo, mas Marcenaria. Ah, tá. mas o que que acontece, né? Eu sempre falo que a gente precisa aprender com os erros para não cometer de novo. E eu tive alguns problemas na obra agora, que é que você, até o tema que a gente vai abordar, que aconteceu comigo lá atrás. Mas é aquilo, a gente está sempre flexibilizando para o prestador, né? Porque todo mundo tem imprevisto, todo mundo tem dificuldade. Então, na época, o pedreiro eu tive que trocar, porque ele levava um ajudante, no outro dia ele levava outro, e aí o ajudante do dia que aparecia não sabia o que o outro tinha feito, e aí às vezes ele passava 4, 5 dias sem ir na obra, e de repente, quando a gente foi ver assim, já estava para mais de 3 meses, Meu Deus. e o resumo da história eu não tive problema com a marcenaria, porque graças a Deus era do pai de uma amiga e ele tava, mas é aquilo, né, para os marceneiros aí, a dica. Não adianta começar bem, atender bem, porque você está crescendo, você está querendo conquistar teu cliente e depois você largar de mão. Porque comigo ele fez um excelente trabalho na época. Só que com a minha mãe, que a gente falou, pô, foi uma experiência ótima no apartamento, vamos fazer o da mãe, né? E aí a cozinha da minha mãe já demorou, enrolou, foi assim, totalmente diferente a experiência. Mas aí na minha obra, né, em Campinas, no apartamento, a gente finalizou a marcenaria, tudo, teve que trocar de pedreiro, teve que trocar de pintor, para você ter ideia, a gente teve que, até pintor teve que trocar, e ainda chegou uma hora que a gente finalizou os detalhes da pintura, porque eu não aguentava mais ser enrolado. E a gente finalizou a pintura. E como é que você viu alguma diferença agora na Huawei? Você teve um acompanhamento dos Sim, profissionais, né? Engenheiro, sim, sim, arquiteta, tudo mais. Você sim. viu diferença nesse sentido? Até no orçamento mesmo, desde o Sim, início, né? sim. Assim, eu sou muito controladora, né? Então, no apartamento, a gente tinha alguns caminhos, assim, de negociação, de prazo, que estava muito na nossa mão. Porque o pedreiro falou, né? Vou dar um exemplo. Agora eu vou precisar de cimento, cabo e cano, né? Cabo não, gente, esqueci, amiga. Onde passa o fio ali. É, Passo. a Ah, tá, tubulação, que entendi. Aham. para passar o fio. Então, tipo assim, beleza, a gente ia lá e comprava, entregava e tudo mais. Então, eu tive um controle mais fácil de orçamento. E também foi porque a gente ia e escolhia o que a gente queria, né? Na empresa veio a questão do budget total que você tem que ter para fazer a franquia. Então, algumas coisas ficam mais baratas, outras coisas mais caras, e nisso fecha o valor que a franquia estabeleceu que você gaste. Então, isso é bom, né? Porque, assim, uma pessoa que quer investir em uma franquia, ela tem que pensar que não tem como você querer economizar. Então, assim, a arquiteta ela vai talvez te apresentar um projeto e você pode dar alguns pitacos, do tipo, isso acho que não faz sentido, mas é pouca coisa, porque como é franquia tem um modelo, né? Mas a questão do orçamento foi mais fácil no apartamento, porque nós gerenciamos tudo, e o que foi difícil na franquia foi porque o engenheiro que fazia administração, tinha uma equipe, ele pedia para a equipe fazer os orçamentos, para a equipe me passar, e aí quando eu corria atrás para ver, eles estavam cotando nos lugares caros, e aí gerou todo um transtorno. Então, no começo, eu paguei muitas coisas
que poderia ter economizado muito mais ali de material básico. Sobrou muito material, então vindo de engenharia, a gente acha que não vai ter esse problema, mas sobrou bastante coisa. E também tivemos um problema no final ali, nos últimos dias, que como ele não se preparou para alguns fornecedores, tinha que ser o que estava disponível na hora. Então pensa, Florianópolis, novembro, começo de temporada, eu tendo que fechar, por exemplo, ar-condicionado. Do nada, a loja vai inaugurar, não tem ar-condicionado. E aí, para minha sorte, né, que a gente vai chegar nesse ponto, o meu cunhado veio fazer. Mas senão eu ia ter que pagar o que o profissional pedisse, eu ia ter que pagar. E isso aconteceu com outros materiais, que tipo, uma empresa demoraria 5 dias para entregar e sairia mais barato, mas eu tinha que fechar, que é o que me entregava hoje, seria mais caro, entendeu? Mas no teu caso, então, eu acho que a tua experiência não foi muito positiva, né, com a questão da parte de engenharia de obra ali, mas Sim, não sim. necessariamente porque um profissional bom não teria resolvido. Acho que foi Ah, uma sim. falha mesmo, né, do profissional escolhido ali, enfim, pela franquia, que Sim, não foi algo que sim. você controlou, não foi uma contratação que Uhum. partiu de Não, você, né? exatamente, não foi. Já na parte da arquiteta, foi totalmente diferente, né? Porque quando a gente faz a contratação ali na franquia, ela apresenta a questão de você trabalhar com acompanhamento de obra. Então, assim, lá atrás, quando eu fechei o contrato, eu falei que eu não ia dar o ok na hora, que eu ia pensar e tudo mais, porque eu falei, pô, esse era um valor que eu não estava contando no meu orçamento, né? Que era acompanhamento de obra. Mas aí eu não lembro se aconteceu alguma coisa, eu não sei, assim, ela passou muita segurança pra gente. Então eu virei e falei, bom, eu não entendo nada de obra comercial, eu não sei nada, então eu preciso de alguém que realmente faça isso bem feito. E ainda tinha uma regra, né, que se não ficasse no padrão, a franquia não autorizava inaugurar a loja. Então, assim, eu falei, melhor que ela para estabelecer padrão não vai ter. E aí nós pagamos o acompanhamento de obra e esses dias uma cliente nova que fechou perguntou, né? O que você me diz, assim, dos primeiros contatos que eu vou ter? Eu falei, olha, já te aviso, fecha o acompanhamento de obra com a arquiteta. É a melhor coisa que você faz. Porque, assim, tanto a marcenaria como qualquer outro profissional, ela vai ter que explicar, ela vai ter que se virar e ela vai ter que falar o que ela fez no projeto dela, sendo bem detalhado ou não. Quando você paga um acompanhamento de obra, quem tem que se virar para explicar o que detalhou ali é ela, entendeu? Então tem dois pesos aí. Um, é bom porque você meio que, se você não tem experiência, você tem um profissional qualificado, e outra, que quem fez o projeto foi ela. Então ela que se vire para se resolver com os prestadores de serviço, entendeu? Não, eu ia te falar isso. Eu não sabia, não lembrava se você tinha feito acompanhamento ou não, mas eu acho extremamente necessário. Sim. Acho um absurdo quando a pessoa não fecha, porque aí o profissional não se coloca numa posição que ele é obrigado a dar satisfação ou resolver qualquer problema da obra, se ele não está recebendo Uhum. por aquilo, né? É um trabalho Sim, e, como sim, qualquer trabalho, tem que ser cobrado. sim, De fato, é o que você falou, é a profissional que fez, que elaborou todo o projeto, não só da parte de marcenaria, mas toda a obra, né? Toda a estrutura, onde vai passar a elétrica, a hidráulica, a relação entre esses pontos também com o que vem depois, né? A sim. pintura. Então, eu acho extremamente importante, acho até uma burrice mesmo, uma pessoa que não. Tudo bem que é um valor a mais, mas se paga Mas na economia perto de do estresse. isso, perto do valor de uma obra comercial, não é nada, assim, não é nada. Depois, e vendo o estresse dela do outro lado da cortina, eu vou te dizer que foi um valor super justo, sabe? É um dos valores que eu não me arrependo e próximas obras com certeza pagaria, assim, de olhos fechados e eu não sabia que existia isso, né, de acompanhamento de obra, mas eu pagaria com toda certeza do mundo, porque são duas responsabilidades que você, cliente, primeiro, você não está preparado e você não tem como porque assim, um arquiteto não tem como vou te falar
de serralheria, vai. Um exemplo bem fora aqui, né, de marcenaria. Mas o serralheiro, ele vai lá, ele vai medir, ele vai falar, ah, não, tá fácil, né, porque eles não estão acostumados com trabalhos tão minuciosos. Mas quando é uma obra igual é a minha, são detalhes. Então, tem ali o diamante no banheiro, que tem que estar exatamente com o tamanho. Olha, a fachada tem que estar dividida assim. Então, tipo assim, é um tipo de. Ele foi lá, eu estava no dia que o serralheiro foi. E ele. Ah, não, tá fácil, não sei o quê. Lá, lá, lá. Aí ele catou o telefone, ligou pra ela e começou a falar pra ela: é porque vocês vivem no metaverso e aí a gente tem que resolver o que vocês inventam. Lá. Mas, tipo, eu não tava pedindo um favor pra ele. Entendeu? Eu estava contratando o serviço dele e ele falou que ia fazer. Então essa parte é boa, porque a hora que ele veio falar comigo, eu falei, é pra fazer o que ela mandou. Aí ele, tipo, porque ele achou que eu iria me intrometer. Eu falei, Sim, não. intrometer. Não, e é outra questão importante também, porque o cliente, a partir do momento em que ele contrata um arquiteto, não só para fazer o projeto, mas principalmente fazer o acompanhamento de obra, ele não tem que Sim, ficar dando pitaco no que está sendo feito, porque ele contratou um profissional para resolver isso, resolver sim. os problemas, resolver as dúvidas dos fornecedores, né? Resolver questões mesmo de logística, do que quer que seja, de Uhum, prazos, de organização de cronograma. Então, é respeitar a escolha que você fez na hora de contratar aquela pessoa e não acumular esse problema para você, né? Não trazer isso para uhum, você, porque obra é exatamente. estressante para todo mundo. O Muito. cliente eventualmente acaba tendo que participar de alguma decisão, porque algumas coisas chegam no meio do caminho e precisam ser substituídas, né? Sim. Não é sempre que sai 100% redondo, perfeito, mas você ter esse acompanhamento, você ter essa atitude, né, te deixa mais tranquilo, né? É isso, é trazer Sim. tranquilidade de que eu sei que ela É, pode dar problema, mas tem alguém ali para resolver para mim. Eu não preciso me meter, eu não preciso dar palpite, a não ser que seja uma coisa que é muito de perfil de cliente também, né? Eu já tive vários lá na fábrica que simplesmente é a decisão da arquiteta, eu vou respeitar e é isso, e outros que gostavam de participar ativamente. Então também uhum, varia muito com o que a pessoa está buscando, mas aí é a relação dele com o arquiteto, não necessariamente do outro fornecedor que está atendendo se sim. meter nisso, né? Eu me intrometi bastante, né? Pela questão ali da engenharia, eu tive que me intrometer bastante. Como eu não tinha conhecimento de obra mesmo, assim, nesse patamar, chegou uma hora que começaram a chegar algumas coisas que eu falava, louco, por quê? Não, arruma uma segunda opção, entendeu? Então, tipo assim, vou dar um exemplo, né? Lá na loja a gente tem o Bergamo da Decor Tiles, acho que é assim que se fala, que é uma cerâmica, né? Um porcelanato, não sei, é, que, cara, não achava. E aí, a comunicação era tão ruim, né? Tipo, porque o que aconteceu? A arquiteta parou tudo que ela estava fazendo com a equipe dela e foi atrás de achar o meu Bergamo, porque ela que escolheu o Bergamo para colocar lá. Aí ela parou tudo, pegou a equipe dela e foi atrás de achar o Bergamo para mim. Mas isso, né, vamos dizer assim, quarta-feira. Aí chegou o orçamento para mim, eu falei, tá, mas que loucura, né? Da onde vocês tiraram isso? Ah, tá, porque esse é o que está descritivo. Acho que era quarta, quinta-feira, e aí só tinha em Balneário Camboriú. E como eu já tinha tido alguns problemas com essa questão de tem que fechar o que é mais rápido, porque já está atrasado, eu falei, não, eu não vou fechar, eu tenho o direito de tirar a minha prova, entendeu? Aí o que aconteceu? Chegou o final de semana, nós fomos rodar Leroy Merlin, Cassol, Balarote, tudo. E aí que nós descobrimos que era um produto muito específico, de uma marca que poucas empresas trabalhavam. Aí, assim, no sábado, né, fecha rápido essas lojas. Eu mandei mensagem para algumas lojas que trabalham com alto padrão. E aí todas foram me responder só na segunda. E aí uma respondia assim, ó, eu tenho, mas é 20 dias de prazo. Eu tenho, mas é 10 dias. Eu tenho, mas era tipo assim, sei lá, o metro quadrado era R$ 400 e ele queria vender por 550 o metro quadrado, entendeu? Para Aí, acelerar o prazo. só que aí nisso não teve comunicação eu e a arquiteta, porque ela estava resolvendo isso no grupo deles, da obra.
E aí, quando ele virou e falou assim, ó, como é que tá a situação do Bérgamo? Aí o engenheiro falou, não, não tem Bérgamo comprado, a Cris não autorizou. Aí ela, como assim? Por causa de um frete, né, de Balneário Camboriú aqui? E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, olha, eu não estou, não é por conta do frete, é porque toda vez que ele me passa alguma coisa que eu tenho que comprar nesse lugar porque é mais rápido e vai entregar mais, vai entregar antes e eu tenho que pagar um frete de balneário, eu não vou mais autorizar, porque eu já estava com vários problemas disso, né? Sim, com Tem que engenharia, ser né? isso, Não, com a aham. engenharia. E porque era sempre assim, você tem que fechar com esse porque esse é o mais rápido e vai atrasar a tua obra. Aí ela pegou e me ligou e falou, Cris, não foi ele que fez esse orçamento, foi o meu time. Então, todo o trabalho que você teve no sábado e hoje, a gente fez na quinta. A gente já tinha procurado todos os fornecedores desse material em Santa Catarina. A gente ligou para todas as lojas de Florianópolis e nós só achamos em Balneário. Agora eu falei, Gabi, me desculpa, eu não sabia, senão, se Sim, aí foi uma falha de tivesse foi comunicação uma mesmo, falha de né? comunicação. Mas por quê? Porque eu já tinha essa questão do engenheiro só me passar e ficar tudo. Eu comecei a usar aquela famosa frase: eu tenho o benefício da dúvida, então eu tenho que usar ele, entendeu? Foi isso que Mas aconteceu. aqui, amiga, fica um alerta para as arquitetas nesse sentido, né? Se você tem um projeto, Sim, você sabe que ele tem que ser feito com urgência, principalmente quando é comercial. Quando é residencial, dependendo da situação, você tem um prazo maior. Então você tem sim, que se atentar a escolher produtos, fornecedores que tenham disponibilidade imediata de entrega. Não pode escolher um sim, produto que não tem no mercado, que está em falta, que às vezes está fora de linha. Então, tem que ter esse cuidado também, e aí a importância das parcerias com os fornecedores, para você ter essa facilidade de saber sobre o produto, saber sobre a entrega, saber sobre o prazo, antes de colocar isso no projeto, inclusive, porque depois que sim, está ali já era. Né? E aí, no teu caso, como era comercial, você tem um prazo para entregar, você está sendo cobrada pela franquia, você está pagando um aluguel que não está girando dinheiro ainda porque não começou o negócio. Então, isso tudo tem que ser pensado em projeto também, né? Fica aí um alerta para as arquitetas nesse sentido. E eu acho que deu uma travadinha. Calma aí. Eu acho que o da Cris travou. Esperar um pouquinho para ver se ela consegue voltar. Ou será que dá para eu tirar aqui? Não dá. Agora ela caiu. Esperar ela voltar. Ed, no fim nem te respondi. Mas essa questão ali dos pedreiros que você falou, realmente é complicado e principalmente quando a gente não tem, no caso dela, né, nessa obra que ela relatou, a primeira obra, ela contratou direto pedreiro. Então não tem nem esse controle de ser uma equipe organizada, né? Era aquela pessoa ali trabalhando. E aí, a partir do momento em que ele falta, não tem o que fazer, não tem como colocar outra pessoa no lugar ou dar continuidade à obra, né? Sem ser contratando um segundo pedreiro. E aí, quando você tem uma equipe de engenharia ou arquiteta por trás disso, acaba que muda um pouco o jogo, né? Você consegue ter de fato uma equipe mais estruturada. Se uma pessoa falta, se atrasa, se acontece alguma coisa, tem outro para substituir. E vamos ver se a Cris vai conseguir voltar. E aí, Felipe? Ela mandou alguma coisa. Eu vou chamar ela para. Cris. Tudo bem? Eu estava aqui numa conversa com uma amiga minha, Cris, sobre problemas de obra, né? Agora ela voltou. foi. Foi você que travou, foi eu. Foi o seu. O meu estava funcionando. Ah, tá. Porque começou a travar aqui para mim. Mas você estava falando, né, da importância das arquitetas
ter essa atenção com o produto, né? Que está Sim. em falta. Ó, sabe que já aconteceu muito comigo, muito não, mas ó, algumas vezes isso impacta pra gente e também diretamente para o cliente. Eu já considerei, eu já fui fazer orçamentos, inclusive fiz o orçamento, porque eu também, na hora do orçamento, eu não ficava necessariamente vendo com todos os fornecedores se tem ou não tal material. Quando eram materiais mais simples, se fosse uma coisa mais Uhum. específica, eu buscava antes de orçar. Mas já aconteceu da gente fechar o orçamento e cheguei lá para comprar o material e estava nem em falta, estava fora de linha. E aí Meu até Deus. tinha às vezes, mas assim, tinha um estoque limitado. Aí vou eu usar e daqui a pouco dá um problema, preciso de mais Como é material, que vai eu fazer? faço, perco tudo. Exatamente. Então, tem que ter Exatamente. esse cuidado, né, principalmente quando são coisas muito diferentes, como foi o caso do teu piso, ter essa atenção de saber se vai encontrar material para, né, não É. correr o risco de oferecer uma São. coisa. Ali no seu, como é uma franquia, você tinha que seguir a mesma, né, a mesma lógica das outras, da loja principal e tudo mais. Mas um cliente final, às vezes, que se encanta por uma cor e você chega para ele depois de tudo aprovado e fala: olha, essa cor aqui Não tem. infelizmente não tem, É. é uma quebra de expectativa muito grande, né? Sim, sim. Então É. são muitos detalhes. Para obra comercial, já que a gente está focado nessa questão, o que, que eu dou de dica, que talvez eu estou falando básico aqui, né, o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é que quando, principalmente ela, que trabalha com franquia, o que, que eles mudaram depois disso? Eles têm, acho que vão deixar tipo 3 opções de piso para a pessoa ter, 3 opções de tinta, porque eu não sei, tá? Tô falando hipoteticamente, souvenir. Talvez tem que ser a souvenir gelo número 2. Aí você chega lá na Bahia e souvenir não é líder de mercado, é igual aqui. Travou de novo pra mim. Porque travou? Ah, voltou. Tá, vocês ouviram sobre a parte da Sim, Souvenir ser sim, da líder de souvenir mercado. na Bahia, Então, às vezes. isso. Porque eu falo que essa é a parte boa de eu ter tido essa questão de conhecer essa parte da multinacional em mim. Que eu tive esse know-how de entender diferentes mercados. Então, às vezes, a Souvenir não é líder de mercado na Bahia e lá não vai ter a Souvenir gelo número 2, 3 que ela descreveu no projeto. Então, ela tem que ter uma segunda marca que possa, sei lá, pedir pela Exatamente. internet ou para a própria Souvenir, mas que demore. Sim, Então, assim, exatamente. tudo isso é uma questão de aprendizado, né? Outra coisa também que eu digo, que não foi o problema da arquiteta, foi da engenharia, mas assim, o que, que acabou vira uma bola de neve, então se existe isso e atrasa a obra de um produto que é difícil de achar, ou não existe, ou já está em falta no mercado, enfim, é que você não paga só mais um mês de acompanhamento de obra quando você fala de uma obra comercial. Se você atrasa 10 dias, você está pagando 10 dias de aluguel. Você está pagando material alocado. Tipo assim, a minha obra tinha acabado, ainda tinha andaime locado dentro da obra. Acabado não, porque não acabou, né? Mas, tipo assim, eu tinha inaugurado a loja, eu tava com andaime dentro da loja. Eu tava com escada dentro da loja. Quanto que é o aluguel de uma escada, de um andaime? Então, assim, eu teve em um dos momentos eu falei isso. A gente vai ter que acertar todos esses detalhes, porque para vocês é só mais um dia, é isso. Mas para mim é um bolo que virou, além de atrasar, e aí tem outro porém, né? Se eu não inauguro na data, para quem é comercial, eu não faturo. Então quem Exatamente. que banca todo Essa diferença, né, esse essa gap. diferença? Exato, porque é uma coisa que vai puxando a outra, é um efeito dominó, né? Se eu não peguei o orçamento de. Vamos falar comunicação visual, que é a última coisa que você coloca quando a obra está pronta, né? Que a arquiteta também que cuidou, que cuidou não, né? Que fez toda a comunicação visual, o projeto de comunicação visual está dentro do projeto dela. Aí o engenheiro atrasou para pedir comunicação visual. O cara entregou, mas entregou errado. Então vai ter que refazer comunicação visual. Aí ele mandou um orçamento cobrando só o preço de custo. Então olha todo o retrabalho que você tem quando
o administrador da tua obra não faz as coisas com antecedência, não cumpre prazo. Então, do lado da arquiteta, eu acho importante, eu sempre falava de checklist, gente, checklist, 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 eu sou a louca do checklist. E eu falava isso, eu falava, vocês estão com um checklist? Porque assim, ó, tinha uma luminária que a gente não comprou. A luminária, ela refletia em um painel super legal que dava na parede. A luminária demorava 40 dias para ficar pronto e ninguém pediu. Então, quem que estava cuidando da luminária? Ninguém. Entendeu? Exatamente. A tinta da fachada era uma tinta específica que só produzia depois de estar paga da terra cor. Ninguém pediu a tinta 40 dias antes da inauguração. Foi pedir na semana da inauguração. Então, eu acho que, principalmente para os arquitetos que fazem acompanhamento de obra, elas têm que trabalhar com checklist. E aí vira um pouco responsabilidade delas, sim. Por mais que você tenha um engenheiro dentro da obra, entendeu? Ed, foi um transtorno, eu acompanhei, foi de fato um Ed, transtorno. Ô, amiga, mas Ed, teve foi. alguma É parte bizarro, boa? né? É bizarro quem escuta, porque parece que, tipo assim, nossa, mas nada deu certo. Deu certo, ela já tá lá, tem muita coisa boa, Linda. né, que a gente vai falar agora, né? Mas o meu ponto principal foi com a engenharia. Então, assim, como que você contrata alguém que faz acompanhamento de obra, que não faz acompanhamento de obra? Não, perdão, peraí, deixa eu mudar Não, o termo, que eu vou, acompanhamento foi vou arquiteta, mas que confundir com faz a arquiteta. obra, mas que Como não. que você contrata alguém para administrar uma obra que não administra? Porque isso para mim Exatamente. é administrar a obra, entendeu? E aí ela ficou de mãos atadas, porque ela fazia de tudo, ela cobrava, vou falar um termo que ela pentelhava todo mundo, mas não adiantava, porque Não, e outra era coisa, prazo em ela cima de estava longe, prazo. né? Sim, Porque mas era ela é de São mas Paulo. não, ela é de Maringá. Maringá? Ah, tá. Mas mesmo se ela tivesse aqui, porque ela veio aqui, ela fez a visita na obra. Mas mesmo que ela estivesse aqui, ela estava ali, ela estava de mãos Assinando, né? atadas, porque ela cobrava. No outro dia ela falava, pessoal, eu quero o status disso. Ah, não foi resolvido, vai resolver amanhã. Aí amanhã, pessoal, tô aguardando. Aí foi quando, infelizmente, eu tive que entrar e administrar mesmo. Então, eu virei literalmente gestora da minha obra, porque aí Não, eu e fiz um checklist, e aí, porque ele ficava prolongando tudo que ela pedia. Aí chegou uma hora que eu botei uma data, e eu escrevia. Ó, dia 8. Chegava dia 8, eu mandava o print, ó. Isso aqui acordado hoje, tá feito? Ai, não. Então, assim, não, e foi um no seu caos. caso foi ainda pior porque não, a escolha desse fornecedor também não partiu de vocês, foi Não, uma coisa que não, já não. veio da franquia. E é uma Sim. coisa que eu bato bastante, assim, converso muito com muita gente, com as arquitetas e com clientes, até quando eu vejo, é justamente isso. Quando você tem a possibilidade, no seu caso não existia essa possibilidade, mas de você atender aquilo, as indicações que o teu arquiteto te dá também, Uhum, de profissionais exato. que vão trabalhar. Porque ele já passou pelos problemas, ele já passou pelo fornecedor que não entregou, que sumiu com dinheiro, que perdeu alguma coisa, que quebrou tudo, estragou tudo. Então, ele está indicando porque ele sabe com quem ele está lidando ali, né? Sim, Nesse sim, caso, não tinha o que fazer, é isso, e ela lidou da melhor forma, e você também, com as sim. possibilidades e da possibilidade. Mas quando o cliente tem a opção de ouvir o que o arquiteto está indicando, né? Seja a marcenaria, seja a parte de engenharia, seja a pedra, o que for, ou seguir por um caminho sozinho, segue com aquilo ali que o profissional que você já escolheu para acompanhar a sua obra está te falando, né? Porque você vai, Exato. por conta de uma diferença, às vezes, ridícula de valor, você vai achar que está economizando no começo, mas vai chegar lá no final da obra ter tanto transtorno que a sua economia já foi por água abaixo. É, Então, acho que tem essa importância também de quando é possível, né, seguir com essas sim. indicações. Sim, sim. Teve os materiais da parte de fora da loja, que eram os bancos que estão lá, né? Que são aqueles bancos de metal, e aí a lixeira, o bicicletário. E isso, ela falou, quando chegou o orçamento, eu falei, meu Deus, falei, gente, isso é banco para sentar, né? É para sentar ou é para voar, né? E aí ela reforçou a importância, porque por conta da maresia, era uma tinta específica. Aí assim, ó, eu nem abri a boca, eu aprovei, ok, é isso, vou fazer. A gente fez aí, fora os bancos móveis, né, que a gente tira eles todos os dias, os clientes podem usar, a gente fez um banco de alvenaria.
E aí ela queria fazer em Fórmica TS, mas a Fórmica TS era extremamente difícil de conseguir, caro, Cara, né? foi inacessível também, porque a Fórmica TS você tem que pagar, pedir para São Paulo, se eu não me engano, é, e são prestados, tipo, como é um produto patenteado, eu acho, né? Então, Sim. assim, mesmo que peça aqui, vem de São Paulo e aí tem um tanto mínimo para pedir, enfim, era caro, eu não quis fazer. Aí, Uhum. resumo, o banco tá lá, horrível, porque o prestador de serviço fez o banco, rejuntou ele com sujeira, passou tinta com sujeira, botou um glass rock no banco e passou a tinta por cima do glass. Ele passou gesso por cima do glass rock e a tinta por cima do gesso, num lugar que fica exposto. Então, no primeiro momento, criou bolha no banco. Meu Deus. Depois o banco começou a lascar. Então, assim, isso foi uma coisa também que eu até comentei esses dias, né? O dono da franquia tava lá e falou, olha, a nossa meta é ir refazendo tudo de acordo com o que a Gabriela pediu, porque de fato ela é muito boa nisso, de validar muito o produto antes de indicar. Então, isso é exatamente isso que você falou. Se a arquiteta já indicou, se ela já falou, não é porque talvez ela quer ganhar um RT em cima, né? Porque todo mundo acha que gira em torno de dinheiro. Ah, É porque também é bom para ela, para gerar essa, como é é que eu posso menos dizer? estresse, né? E é Ela vai menos estar se estresse para livrando de ela. problemas que podem acontecer, ou sabendo que se acontecerem problemas, ela vai estar lidando com pessoas que estão dispostas a resolver junto com Sim, ela. E não sim. simplesmente falar que a culpa é da arquiteta ou que a culpa é do não sei o quê e não resolver e deixar por isso mesmo. Sim, mas gera valor para o trabalho dela também, né? Imagina você sentar e falar assim, nossa, a arquiteta me indicou isso, era caro, eu fui um pouco resistente, mas valeu cada centavo, né? Então, assim, você perguntou assim, teve coisas boas? Teve muitas coisas boas, mas tudo foram coisas que eu fui fechar, ou ela me indicou e a gente fechou, ou eu fechei fora. Então, assim, a marcenaria, eles entregaram em tempo recorde para poder montar. Então, assim, eles fizeram uma força-tarefa, pararam tudo da produção deles para me atender dentro do prazo, mas também aconteceu. Chegar lá para começar uma montagem, tá tudo sujo porque o pintor não tinha pintado o que tinha que pintar, aí eles tiveram que um dia mexer no teto com gesso. Meu, você passava na frente da loja, a loja inteira e a rua tava varrida de gesso, Meu entendeu? Deus. Então, tipo assim, e aí o supervisor da obra falou assim, o teu marceneiro não quis entrar para fazer o trabalho, eu achei muito vago ele falar que estava sujo. Aí eu falei, vago? Vago é o tipo de serviço que vocês estão me prestando, porque nenhuma pessoa é obrigada a trabalhar no meio de uma sujeira de gesso, porque assim, estava extremamente sujo, era poeira que o gesso estava nos cílios do menino que estava, Meu Deus. tava, era Não, muito. inclusive, ó, no meu contrato da marcenaria constava que eu não entrava em obra com outros fornecedores ou com assim, com sujeira, com ambiente sem estar limpo. Já Sim, aconteceu da gente entrar? Já, porque eventualmente tem que abrir mão de algumas coisas ali para atender o cliente. Como sim, provavelmente foi o caso deles também, né? Até porque ele sim. estava querendo te ajudar. Mas eu não tinha obrigação nenhuma Não, de eles. entrar num apartamento e tá tudo lá revirado, tem. E aí Uhum. outra coisa, chega lá, tem um ar-condicionado, tem uma geladeira. Os meus funcionários, meus colaboradores estão jogando ela para um lado para o outro. Daqui a pouco aparece um amanhã, aparece uma coisa quebrada, vamos dizer que a culpa foi nossa. De quem é, né? Então, É. né, então, enquanto marcenaria, eu tinha tudo isso muito bem registrado em contrato. Uma vez ou outra a gente abria exceções, sim, mas não acho Sim. que é o certo. Mas acaba abrindo porque numa situação dessa que nem a sua, É. entre atrasar toda uma inauguração ou entrar com o gesso lá sujando tudo, é melhor entrar com o gesso sujando, né? Apesar de não ser o ideal. Assim, Ed, só te respondendo, não tinha como parar a obra, porque a gente tinha uma data para inaugurar, os press kits já estavam todos com as influenciadoras da região, Todo mundo já sabia da data, né? todo mundo já sabia da data e a gente também já não tinha mais fôlego, porque já estava atrasado. Então, já estava atrasado
a data, a primeira data, né? Então, assim, para ela foi uma semana muito estressante também. O Tudo Ed tá foi. falando aqui que teria surtado. Então, Realmente, não, olha, acho que todo mundo ela quase surtou aí. ela surtou muito em off porque ela tentava muito me acalmar, sabe? Olha, calma, porque tá trazendo reforço de tal lugar. Ó, fulano que você fechou é bom, gostei, porque a gente fechou, né? Eu fechei serralheria e vidros, de espelhos com amigos, né? Pessoas que me indicaram. Então, tipo assim, a minha amiga do espelho entregou certinho, arrumou o vidro que tinha que arrumar, né, na data, serralheria entregou. Aí o meu cunhado veio de São Paulo para fazer a parte do ar-condicionado, porque ele também não resolveu a parte do ar-condicionado. E E aí, elétrica, né? Vai ser esposa elétrica, elétrica. não, mas a elétrica ele resolveu depois, Ah, né? tá. Mas, tipo assim, o ar-condicionado era um ar-condicionado, como é que chama? Aqueles que é de teto, aqueles quadradão, esqueci o Ai, nem nome. sei o nome. Não Nem é sabia que tinha split, diferença. tem outro nome. Um é split, o outro não sei se é. Tem um nome bem específico. E aí, quando chegou o orçamento, eu falei, não vou fazer, vocês estão loucos, esse valor? Aí, beleza, chamei outro cara, o cara passou o orçamento, aí falou, tá, então pode fazer. Ele falou, não, só posso quarta, a minha eu inaugurava quinta. Aí eu mandei pro meu cunhado, falei, meu, já que eu tenho que pagar para alguém fazer de última hora, eu prefiro pagar Faço para pra você. você. Então, Tenho vem de certeza que campo. vai ficar bem feito. Exato. E Ó, o aí, Ed tipo tá falando, assim, foi uma experiência muito desafiadora, de foi, fato. foi assim, e né, Ed, eu sou cristã e eu falo isso para todo mundo. Foi literalmente a graça de Deus, assim, que colocou as pessoas certas na minha vida, que foi direcionando tudo, que deu muita paciência pra gente na época. Eu acho que de todos os surtos, um dia eu catei o telefone assim, que foi esse dia da poeira, do gesso, porque aí o marceneiro não entrou e não ia entrar. Ele falou, não vou entrar. E aí eu já fiquei putaça, eu catei o telefone, eu liguei, aí eu falava. Aí quando ele falou assim, eu achei muito vago, eu falava, vago? Vago é a porcaria do serviço que vocês estão me entregando, que nem tá me entregando. Então, assim, foi desafiador. Claro que no meio disso tudo, o dono da franquia me deu um respaldo muito bom, né? Quando ele veio na semana da inauguração. Então ele amenizou muita coisa, porque como ele estava no meu lugar de decidir, porque o padrão era dele, muitas coisas ele virou e falou assim: ó, não, isso não precisa, porque a loja vai funcionar sem isso. Então deixa isso para lá, vamos focar no que precisa. Então ele deu uma ele acalmou todos os nervos, assim, tipo, precisa do que para inaugurar? Fachada, produção, áreas de cliente. E aí ele foi eliminando, porque eles queriam sempre fazer o que era mais fácil para eles. Então, tipo assim, tem que fazer a fachada. Mas sei lá, tem um buraco lá no fundo que eu quero tampar hoje, entendeu? Então eles não faziam fachada, eles faziam o que era mais Fazia o fácil. buraco também. E ficava Não ou, resolvi algum, o que era ou, prioridade, né? ou alguma coisa que não transparecesse que eles tinham deixado de me pedir alguma coisa. Porque quando eles pediram o glass rock da fachada, aconteceu isso também. Eles pediram o glass rock, me mandaram o orçamento, eu virei e falei, tá, mas a empresa que tem o melhor valor, vocês não me mandaram, que era uma empresa da Palhoça que a gente já estava pegando, toda a obra foi com eles. Aí a menina não me passou o orçamento e quando o dono foi cobrar, né, me ligou e falou, cadê o Glass Rock que eles te pediram hoje? Aí eu falei, exatamente, eles não me mandaram os orçamentos, me mandaram dois e eu não vou fechar. Aí no outro dia eu liguei de manhã na empresa, eles me passaram orçamento, resolvi tudo. E aí quando eu cheguei lá, ele falou, o problema. Aí o engenheiro falou, então tá bom, não pega o Glass Rock do lugar que vai entregar hoje e não inaugura a tua loja. Então, tipo assim, ele ainda foi debochado. Então tá, então não inaugura. Mas de quem tinha que ter pedido esse Glass Rock talvez há uma semana atrás, entendeu? Sim. Então Nesse foi, caso, infelizmente, os profissionais que participaram, né, não sim. foram os melhores, não estavam comprometidos com aquilo ali também, né? E não estava tão preocupado em resolver, né? Estava mais preocupado É em... porque, para ele, eu acho que, tipo assim, eu acho que ele pensou que existiria uma possibilidade da gente adiar. E, Sim. tipo, como para ele também foi
ele teve que lidar com uma barreira, Cristiane, que ele achou que não existiria. Porque quando o engenheiro que administra uma obra, ele ganha porcentagem em cima do valor de tudo que ele administra. Então, marcenaria eu fechei, marmoraria eu fechei, vidraçaria, serralheria. Então, assim, ele ia ganhar em cima do serviço que ele trouxe os profissionais, que era a parte de pedreiro mesmo, né, hidráulica, elétrica, e o resto foi tudo eu que fechei. Então, acho que ele pensou, pô, né? Ela tá resolvendo tudo, mas realmente eu tinha que resolver, senão a loja não iria Não inaugurar. ia ter inaugurado. Não teria inaugurado. Não é fácil. Amiga, isso aí que dá assunto, mas a gente fechar, o que Tá. que você daria de conselho aí para quem vai começar uma obra? Né? O que que você acha que é fundamental? Quais os conhecimentos você adquiriu com essas duas, né? Com a experiência de Campinas e a Sim. experiência da Huawei agora, mais É. recente. Para mim, o que ficou de lição é sempre você entender o seu budget. Isso é muito importante, porque tem cliente que quer ir para Dubai, mas não tem dinheiro nem para ir para Imbituba, entendeu? Assim, sendo bem honesta. Então, não adianta você querer um projeto que tem 50 coqueiros de 400 metros de altura, sendo que você não consegue pagar uma samambaia. Então, para mim, pô, ter o budget bem fechado, estabelecido, eu tenho isso para gastar. Ah, mas e se não der? Você tem uma margem a mais? Você consegue abrir mão de algumas coisas? Então, essa é a primeira. A Aí, deixa eu segunda. só fazer um Tá, adendo tá, rapidinho, tá, sem tá. querer te cortar, mas Não, não, é da tranquilo. importância disso ser passado para o arquiteto também, para ser uma Isso, responsável pela obra. exatamente, Porque no seu caso você tinha que seguir um exatamente. projeto, não tinha que fazer. Sim, Mas quando é uma pessoa que está pedindo um projeto do zero, que não tem relação com uma franquia, com nada, se você não passa informação, o profissional não tem como adivinhar se o que ele está fazendo e o que ele vai levar adiante depois de aprovado, de fato você tem isso. condição de pagar. Isso Né? mesmo, tem que ser transparente com o que você tem de valor de investimento. Não adianta só ir lá, é aprovado, tá tudo certo. Então, acho que essa é uma das principais, assim, a responsabilidade do cliente, né? Cara, tenha o teu orçamento bem estabelecido com o teu arquiteto, né? Para não sair nada do, do, Fora do da controle realidade. da realidade. Tenha um arquiteto que você pode chamar assim de ter confiança, porque, tipo assim, a Gabriela veio com ótimas indicações. E eu sempre falei no começo, nossa, ela é azeda, ela é chata, ela é isso. Mas realmente, e depois no relacionamento que a gente foi desenvolvendo, eu entendi que realmente era o papel dela ser chata, ser exigente, porque senão, né, primeiro que ela quer entregar um projeto perfeito para botar o nome dela, e Sim, outra é também porque ela portfólio quer também. portfólio, outra que ela quer o cliente mais vezes para ela, né, que indique. Então, ter um arquiteto que você tenha confiança, tenha total, assim, abertura para falar de tudo, né? Porque, sei lá, de repente, eu vou dar um exemplo bem supérfluo. De repente, você está fazendo uma casa e aí você colocou uma escada na entrada. E aí, um belo dia, você tá com a tua avó e você não pensou em nenhum acesso. Tipo, como que minha avó vai entrar na minha casa, entendeu? Então, tipo, assim, ter essa coisa de falar, cara, tive esse insight aqui, agora eu quero uma rampa em algum lugar, porque eu me toquei que minha avó não consegue chegar, ter acesso à minha casa, porque ela usa cadeira de roda, ou porque acho que tem que ter essa transparência, né, de, às vezes, do nada, mandar uma mensagem, falar, a gente vai ter que falar sobre esse assunto. E aí, por Não, último, que eu isso acho... até é uma coisa É, que, se for um briefing muito bem feito pela arquiteta, se esse primeiro contato ali, se as perguntas que elas fizerem levarem a entrar nesses pontos, você não precisa nem mandar uma mensagem depois, perdida, porque lembrou de uma coisa. Você vai ter sido sim, tocado naquele assunto ali, no briefing ainda, sabe? Aí nessa sim, conversa sim. inicial mesmo. O último que eu digo é para o cliente que uma coisa é ter bons profissionais, outra coisa é terceirizar tudo. Então, assim, não adianta. Só você, cliente, pode resolver, pode reclamar e pode dar o aval, sendo em
obras comerciais ou obras de casa, porque, sei lá, eu lembro que na pastilha, eu lembro que eu queria uma pastilha dourada. Na minha cabeça ia ficar lindo. Quando eu fui na Leroy e olhei a pastilha dourada, achei horrorosa. E aí, tipo assim, cara, é minha casa, eu vou viver aqui. Então, arquiteta, eu fui lá ver o que você mandou eu comprar, eu não gostei, eu quero trocar. Então, tipo assim, não terceiriza tudo do teu projeto, da tua obra, porque você vai morar ali, é o teu sonho, é a tua vida, ou é a tua loja, você vai estar ali sempre. Então, não, né, já diria Flávio, não tem como. Tem que ir lá, tem que visitar a obra, tem que ver o que estão fazendo, tem que acompanhar, tem que botar mesmo, por mais que você tenha profissionais que vão fazer a pior parte para você, você tem que estar lá olhando, porque faz toda a diferença o olho do dono, toda a diferença. Mesmo que você não abra a boca para falar nada. E lá, E agora, travou? para mim Não, não. não, tá tudo bem. É isso aí, o Ed está falando, ó, que teve embate lá com o cliente de questão da Ah lá. acessibilidade, ele fez do jeito dele. Acontece, né, Ed? Mas aí eu acho que é importante também você se precaver e fazer algum aditivo, algum termo em contrato, onde você tire a sua responsabilidade. Porque, querendo ou não, o contrato vai estar ali, o projeto vai estar assinado com o teu nome. E se o cliente faz uma alteração que é da cabeça dele e que não for, né, vocês não chegaram num consenso, é importante você ter um documento que mostre isso também, para que no futuro, se acontecer algum problema, você está ali resguardado, né, sabendo que você fez a sua parte enquanto profissional e o cliente escolheu outra coisa e está tudo bem também, mas está ali registrado. Sim, concordo, Ed. E concordo com você, amiga. E Ed, é complicado, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu escuto bastante, assim. Só que eu tiro a prova. A gente fazia isso na escola, né? Tem que tirar a prova agora, a prova real. Eu sempre tiro a prova real. Ah, você falou que é X, Y, eu vou lá olhar, eu vou ver valor de novo, eu vou pesquisar. Eu falo que eu virei uma expert em muitas coisas depois da obra, né? Mas é uma lição assim, não. Eu brinco que é igual filho, né? As pessoas, eu não sou mãe, mas dizem que quando você tem filho, depois que nasce, você fica com um trauma ali de uns meses. Ai, não quero mais. Eu não, gente, já passou meu trauma, tô feliz, ela já tá tocando, o produto é incrível. É, os clientes entram lá, a gente não finalizou algumas coisas ainda, os clientes acham tudo lindo. Então, assim, é a realização de um sonho, eu tenho que amar aquilo. Deus foi muito bondoso, gracioso de nos proporcionar ter uma empresa, como eu falei, eu vim de uma multinacional. Então, assim, Deus ter feito uma reviravolta tão grande na minha vida em tão pouco tempo é muito bom, mas é um aprendizado absurdo que eu levo para tudo na minha vida, assim, para tudo. Eu falo, para casar também, porque acontece vários desastres em casamentos, assim, né, que é contrata, então E o bom e velho contrato, né, gente? O bom e velho contrato. Bem O que feito. está assinado não tem volta. Você assinou, você tem um compromisso. Então, se você não tem contrato, você não tem respaldo. Se você tem contrato, você tem respaldo, aí você pode ir para a justiça, você pode fazer o que você quiser, mas você tem um contrato. Então, Não, o é contrato e importante também assinado pelas duas partes com duas testemunhas. Quem não assistiu, assiste a live de contrato que a gente fez aqui há 2 semanas atrás com as advogadas, porque está também essencial assim para saber sobre essas questões que são base, né? E que todo contrato tem é, que ter. eu ia falar isso. Meus contratos foram revisados por advogados, eu não assinei nada só pelo meu QI de obra. Então, assim, eu tive isso em todas as partes, e isso que você falou, ah, todo detalhe é importante, porque às vezes uma brechinha faz toda a diferença. Então, essa questão que você falou da assinatura. Cara, o cliente te assinou o contrato, devolve para ele a tua assinatura com as testemunhas, porque isso depois pode voltar contra você. Ah, o cliente está me enrolando, não assinou o contrato. Então, para tudo e fala, enquanto você não assinar o contrato, eu não vou fazer, porque eu preciso Exatamente. trabalhar em cima da lei, né? Uhum. É Não, isso. porque às vezes a gente, na pressa de começar, né, vai e deixa para depois, e esse depois é o problema, realmente.
Porque em algum sim. momento você fica frágil ali na negociação, na relação. Trabalhar pisando em ovos não é legal para ninguém, mas de todo mundo que eu conversei, do lado da minha loja tinha uma pessoa fazendo obra que foi um transtorno absurdo dele, muito pior assim, porque o nosso, né, resolvemos, mas como eu brinco que obra já vem com sobrenome transtorno, tem que se precaver. Então, o arquiteto que tem todo esse trabalho, né, minucioso, lindo, de dar vida para um também que se precaver bem. A gente não está falando só para os outros profissionais, mas para o arquiteto também tem que estar tudo bem explicadinho para depois não virar culpa para ele, né? Porque no meu caso, eu soube reconhecer cada profissional, mas tem cliente que ele sempre vai botar alguma coisa no coração e vai disparar na primeira pessoa. Vai ser no arquiteto, às vezes vai ser na marcenaria, às vezes a marcenaria não tem nada a ver com aquilo, mas não, virou o problema da marcenaria agora, entendeu? Muitas vezes a marcenaria sofre porque a gente já entra no final da obra. Então a É, pessoa já está saturada de um monte de coisa, de atraso, de erro, de gasto extra que não estava previsto. E aí, quando sim, chega essa parte dos móveis, ou você vai ficar muito aliviado porque chegou e está acabando, ou vai ver uma coisinha desse tamanho e vai falar que é um problema que é desse, né? E vai causar sim, confusão em tudo. Então, é, é saber lidar também com o momento do cliente, entender que, né, é, infelizmente, não era para ser assim, mas ainda tem muitos profissionais que são, como esse que você acabou trabalhando, né, na parte de engenharia, que dão mais dor de cabeça do que resultado. E aí isso sim. leva para frente todo o problema, porque às vezes um problema começou na obra, mas vai acabar lá na pedra, que não vai bater nos quadros, porque a parede está torta, porque a tomada ficou no lugar errado, não tem onde botar. Enfim, vão acontecendo coisas Aconteceu que tudo isso fogem. lá. E aí fogem. E aí, mesmo se o Aconteceu tudo isso arquiteto lá. esteja ali fazendo acompanhamento, uma coisa ou outra, todo mundo é passível de erro, pode acontecer. Exato. O erro acontece. Gente, o dia que quebrou um cano, eles ficaram preocupados em falar. Eu falei, tá, mas o cano é normal. O cano é o óbvio, tipo assim, o que eu já esperava, entendeu? E isso que o Ed falou, né? Que ele fala para os clientes dele que o cliente tem que estar na obra. Assim, Ed, eu entendo que tem algumas pessoas que têm negócios diversos. Então, tipo, no meu caso, eu estava tocando essa obra, esse projeto. Eu entendo também que tem gente que, pô, eu sou multiempresário, tenho empresas, eu tenho gente para terceirizar, mas você vai assumir um risco. Você vai assumir um risco, porque eu digo por conhecer pessoas que vou construir agora aí, vou fazer uma obra de uma casa de 10 milhões. Aí a pessoa foi deixando, não, porque fulano vai lá para mim, porque Beltrano foi. Só que quem sentou com o arquiteto e sonhou aquilo foi você. A outra pessoa nunca vai saber igual você, entendeu? Então é isso mesmo. O cliente, na minha opinião, por mais que você seja multiempresário, tenha muitas coisas para fazer, você tem que estar lá. Pelo menos dando um check, olhando, Não o tempo todo, né? Mas em algum momento está mas tem que estar. presente, até para ver se está É, realmente cumprindo ali com as suas exigências também, com as é. necessidades, né? Ô, amiga, só vou falar mais uma coisa. Você falou de não bater as medidas, né? Aconteceu isso, mas eu também tive algumas surpresas muito boas, assim, né? Tipo, o Vitor Dervanuto, ele fez uns lixos que você viu que eu te mostrei, que sai ali, eu não sei como que chama aquilo, O... de corrediça. Tá. Aham, a lixeira aqui. Sim, Foram corrediça. todos embutidos, e aí ele fez, então a lixeira de corrediça ela sai. Isso foi muito legal. A gente nunca imaginou que ia ser tão prático pra gente, porque é uma coisa que usa todo dia. Então, às vezes é uma coisa que o arquiteto não dá valor. Bota um tambor, bota um lixo lá. E não, gente, é uma coisa que para comercial é muito importante ter um lixo que tá Vai ter um escondido, acesso fácil, que tem né? um acesso fácil, que, pô, foi muito bom. Então, assim, algumas coisas que ele arrumou na engenharia dele ali, que não estava tão funcional, né? Porque a ideia sempre vai ser funcional, ajudou muita gente. Então, o engenheiro também, a marcenaria tem que ter essa voz de às vezes ligar para o arquiteto e falar, fulano, mas eu tive uma ideia aqui, né, com todo jeitinho, eu tive uma ideia aqui que eu acho que vai facilitar a vida do nosso cliente, Uhum. porque, né, a ideia sempre vamos agradar o nosso cliente, não a nós. E tornar funcional, né? Eu vou vender meu peixe aqui rapidinho, então, a partir desse, desse gancho aí.
que é o método essencial, né? O método Yuka Essencial é o nosso curso gravado justamente para arquitetos que buscam essa clareza, esse conhecimento técnico, porque quando você domina a construção do móvel, você entende o que funciona, entende as ferragens, os materiais, você tem muito mais Sim, facilidade de trazer uma solução para o teu cliente que vai funcionar para o dia a dia com dele, né? certeza, E não ficar com dependendo do certeza. marceneiro, porque às vezes o marceneiro é muito bom e vai te falar, e às vezes ele simplesmente vai seguir o teu projeto. Não porque ele é ruim, mas porque ele acha que ele tem que seguir o que o arquiteto desenhou. Já aconteceu comigo. Então, quando você tem esse conhecimento, é muito melhor do que você terceirizar essa informação para o outro. Né? Sim, E com quando não tem, certeza. tudo bem. Aí, se você já tem as parcerias estabelecidas, né, que tem uma marcenaria que é de confiança, que sabe que vai te trazer essa solução, ótimo também. Mas por que você não buscar esse conhecimento, né? E a Sim, com gente certeza. disponibiliza isso no método, tá no link da bio aqui do nosso Instagram. Inclusive, ótimos feedbacks eu tenho aí de todas as minhas amigas que eu já falei do trabalho da Tabata. Elas falam, cara, a gente precisava disso. Como que não tinha um método assim antes? Então, Que bom. é, é muito bom. Eu acho que o seu trabalho, né? Até te falei isso na época da obra, o seu trabalho é essencial. Porque me desculpem os arquitetos, os marceneiros, todo mundo, mas agora eu tô falando como cliente, não como amiga da Tabata, que conhece ela e viu tudo que ela sofria e passava na época da marcenaria, né? Porque não era fácil, e como ela executava com grandeza tudo, assim, de ir lá e resolver. Ela resolvia, não importa. Então isso é muito importante. Então me desculpem o que eu vou dizer agora, mas o ego é o que sempre atrapalha a entrega perfeita para o cliente. Arquiteto tem ego alto, engenheiro tem ego alto, e eu não estou falando só da minha obra. Eu estou falando de pessoas que eu conheço, de outros profissionais que eu, inclusive, sou amiga, e nunca tá errado. Não, mas é que, eu gosto de fazer com aquele pedreiro porque aquele pedreiro sabe as coisas. Gente, não, o teu projeto tem que ser detalhado a ponto de qualquer pessoa pegar e saber o que tem que ser feito. Não interessa. E se o pedreiro, desculpa, se o pedreiro Zezinho lá toma uma pinga todo dia, tem um piripá que morre, né? Vamos dizer assim. Ou não, Tá se com ele tá outra obra, não andando de pode atender bicicleta. você. Não, não, eu tô falando de morrer mesmo, amigo. O cara Ah, pegou sim, de meu manhã, Deus. foi andar de bicicleta, morreu. E aí, você vai fazer o quê? O pedreiro não existe mais. Ou ele vira e fala: vou me aposentar, amor, esquece, não quero mais você. Porque eu já cheguei a ouvir isso. Ah, não, eu não troco de marcenaria porque ele sabe tudo do jeito que eu quero, ele faz exatamente do jeito que eu quero, porque a gente trabalha junto há muitos anos. Legal, mas o teu projeto tem que ser bom, Para ao qualquer um ponto entender. de qualquer um entender. Porque, assim, só o Zezinho não vai funcionar, entende? Então, Exatamente. Não, e é o que a o gente ego traz tem que no diminuir. método, né? É trazer a linguagem da fábrica, porque eu fiquei 8 anos nos bastidores e eu só trabalhava com projetos de arquiteto, então eu sei muita coisa que dá certo, muita coisa que dá errado, muita experiência que eu vivi lá. E é isso que a gente traz, porque eu trago um olhar de quem viveu a parte, né, o bastidor realmente, ali atrás, o que funciona. E nem tudo chega para o arquiteto. A gente tem coisas que a gente definia na fábrica, porque era questão de construção interna mesmo do móvel, não era um conhecimento que necessariamente ia fazer diferença na estética do projeto. Mas se a pessoa passa a entender isso, que bom para ela, porque ela está tendo conhecimento melhor e maior do que os outros, do que os concorrentes, está trazendo mais autoridade para o cliente, né, dela em relação ao cliente, enxerga ela com mais autoridade. O marceneiro, se você chega lá sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você está falando, sabendo como você detalha o móvel, ele vai te enxergar como uma profissional diferenciada no mercado, vai querer trabalhar com você. Então, só tem Exatamente. vantagem. Ter conhecimento é vantagem para tudo, né? Eu tenho um colega que tem uma marcenaria, ele fala isso. Tem arquiteta que manda projeto que assim, ó, a gente já fala, cara, se fechar vai ser um transtorno. E tem outras que você, meu Deus, é tudo perfeito. Então, assim, tem que ter essa questão, né? Aí o pessoal fala, mas é fácil jogar a culpa no arquiteto. Não, não é que ele jogou, é que é isso que você falou, já tem know-how de muitas pessoas que passam por ali. Então é simplificar, né, a linguagem, às vezes, para entregar um projeto de excelência. Porque às vezes, não, mas não é isso. Você tem que fazer o que todo mundo vai entender. Não é só o seu projeto Sim. lindo, E não perfeito, é botar maravilhoso. informação demais também, é botar a informação necessária para a pessoa olhar Exato, aquilo ali e exato. entender o que ela tem que fazer. Foi o que eu falei, é simplificar a ponto de todo mundo entender. Então, não, não tem outro caminho. Essa é diminuir o eguinho ali, toma um pouquinho, né, bota a sandalinha da humildade, porque todo mundo precisa aprender. Isso eu garanto.
arquiteto, não, eu não preciso de método, eu não preciso de nada, porque eu sei tudo, que o meu projeto é perfeito. Tá, então faz um teste à cega. Pega teu projeto, dá para 5 pessoas que nunca trabalharam com você e vira e fala, me devolve com dúvida? Aí você vem, aí se não tiver dúvida, Mas você beleza. realmente Agora, não precisa de nada. não precisa. Não Agora, tem. do resto, se você. É tipo um feedback 360. Se você pedir um feedback, não, tá tudo bem, ou as pessoas falam a mesma coisa, é ali que você tem que melhorar. Então, isso é uma coisa legal. Pega teu projeto e manda para 5 profissionais. Fala, cara, só quero que você analise e me fala como, o que, que você acha, se você teve alguma dúvida. Ali você já vai ver que você vai, pô, cara, tem muito que melhorar, sabe? E vai facilitar a minha vida também, porque o retrabalho é minúsculo, né? É Sim, isso que eu penso. exatamente. Então é isso, muito obrigada. Obrigada a Foi você, super imagina. enriquecedora essa conversa. Espero que tenha ajudado. O Ed participou bastante. Obrigada também. Sim, O obrigada, pessoal está Ed. entrando agora. Infelizmente, estamos encerrando a nossa live, mas ela vai ficar disponível aqui no canal, então no Instagram. Então, só assistir se vocês tiverem interesse. Obrigada, Então amiga. Um tá, ótimo obrigada a restinho você, de imagina. semana. E logo, Pra logo. você Ah, também. para quem é aqui de Florianópolis, não deixa de ir. Quem não conhece ainda, quem já conhece, vai de novo na All Way, ali no centro, que é imperdível, maravilhoso e saudável. O E melhor você sorvete não, daqui. não vão se arrepender, só não fica olhando os detalhes que ainda não terminou, né, amiga? Um Mas beijo, é isso, tchau. gente. Obrigada. Obrigada. Eita, travou bem na hora do tchau.